O verso 19, no seu início, diz assim: guardarás os meus estatutos. Pai, nós te louvamos, porque é o teu povo aqui reunido, e agora queremos rogar ao Senhor a tua misericórdia. Alimenta o teu rebanho, ó Deus, através da tua palavra, que o Senhor nos sustente e nos conduza nessa hora, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 2007, a revista Super Interessante, ela publicou uma reportagem sobre um jornalista em Nova York que decidiu seguir as leis do Antigo Testamento por um ano. E ele passou por várias leis ali, uma delas, inclusive essa que está aqui no verso 19, de não misturar, não usar roupa de dois estofos, de dois tecidos. E aí ele usou só roupa 100% algodão durante um ano. E no final das contas, segundo fala a revista, ele concluiu que era impossível seguir essas leis do Antigo Testamento, porque elas eram muito difíceis e, além do mais, elas eram produtos da cultura e da história, não tinha nada a ver com mandamentos de Deus. Mas o verso 19 abre com os seguintes dizeres: guardarás os meus estatutos. Isso não é cultura e nem história. Isso é a palavra do nosso Deus, que está ordenando o povo a guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. A tentativa daquele jornalista, ela é muito ruim, porque ele tenta trazer algo literalmente para uma prática atual, contextual, em que não se aplica. Muitas dessas leis eram exclusivamente para Israel, no deserto e depois na terra prometida. Mas é claro que faltou aquele jornalista entender que os princípios universais aplicáveis da lei de Deus, que são atemporais, elas que deveriam ter sido trazidas à tona dentro do seu interesse de pesquisa e de teste. Mas ele não faz isso porque ele não compreende que os motivos dessas leis, desses estatutos, tinha relação com a santidade na vida prática do povo de Deus. Esse é o tema da mensagem, é o tema do primeiro sermão, é o tema do segundo também. Santidade na vida prática, porque todo o capítulo 19 trata sobre isso, em diversas áreas da vida. Como ser santo, vivendo em pelo menos dois arcos principais: amar ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Nós vemos isso durante todo o capítulo 19, Alguns estatutos enfatizam mais o amor a Deus, outros enfatizam mais o amor ao próximo, mas o fato é que a junção desses dois mandamentos é o cumprimento de toda a lei. Então eu quero ver com os irmãos nessa noite sobre este assunto, santidade na vida prática do povo. Como que nós vivemos a santidade de forma prática? Primeiro, o texto nos mostra que nós não devemos misturar as coisas. Verso 19 até o verso 22. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos. Aqui nós temos, irmãos, 3 regrinhas de não mistura. Não misture animais no campo, não misture sementes na terra e não misture o tecido da roupa de vocês. Aqui nós temos Deus usando um recurso que é chamado de analógico nestes versos. Ao invés de dizer diretamente alguma coisa, Deus usa algo do cotidiano do povo para ilustrar aquilo que ele quer dizer. Um discurso que é chamado de dialógico seria algo mais direto, e Deus vai falar sobre isso mais adiante. Mas aqui, Deus, que usa todos os recursos para ensinar o seu povo, ele vai ilustrar uma ordem de não misturar com os pagãos ao redor, dizendo para o povo: não misture os animais no campo, a semente na terra e os tecidos nas roupas que vocês vestem. A cada momento que o povo cumprisse estes mandamentos, haveria um reforço no ensino: não se misture com os pagãos, não vivam da maneira dos pagãos. Por que isso? Porque não misturar animais, não misturar sementes, não misturar tecidos traz essa realidade. Porque pares desiguais de animais, de sementes e de tecidos não representavam totalidade. E santidade tem a ver com totalidade, com integralidade da pessoa, do indivíduo, da caminhada dele com Deus em santidade. É por isso que, através deste recurso, Deus vai reforçando o seu argumento: sejam santos, separados, não se misturem com os povos pagãos. Eu sei que parece estranho, né, quando nós lemos assim, mas Deus, ele usa esses recursos
para ensinar o seu povo a não se misturar com os pagãos. E eles iam fazer isso dentro das suas atividades rotineiras, porque santidade na vida prática tem a ver com isso, e eles vão caminhar sempre se lembrando, nós somos um povo separado, nós precisamos caminhar da maneira que Deus está nos ordenando a guardar os seus estatutos. O verso 20 até o verso 22 tem uma outra questão que tem a ver com conduta sexual imprópria com relação a uma escrava. E a situação aqui é a seguinte: se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então se lhe houver dado liberdade, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Então, uma escrava estava desposada, ou o equivalente a uma noiva, que não tinha relação sexual com o seu futuro esposo, e ela consentia, por algum motivo, a ter um relacionamento sexual, praticar um adultério com um outro homem. O adultério, ele era penalizado na lei com a morte de ambos. Os irmãos sabem disso, está lá nas leis de Deuteronômio. Só que este caso aqui retrata uma exceção. Ela era uma escrava. E o fato dela ser uma escrava limitava o poder de ação que ela teria. Ela não era livre. E o escravo naquele período não tinha muita voz, não tinha muito o que fazer. Então Deus estabelece duas coisas aqui. Primeiro, o castigo de ambos por causa do adultério. E o homem deveria trazer uma oferta pela culpa, um carneiro, ou seja, a ofensa dele era um negócio grave, era um pecado grave. Por isso ele tinha que ir lá oferecer um carneiro como oferta pelo seu pecado. E este episódio vai ilustrar o esforço da santidade em todas as áreas da vida. Além disso, esse episódio vai fazer a distinção da justiça entre Israel e os povos ao redor. Porque se você estudar como uma escrava era tratada nos povos, no meio dos povos pagãos, você vai perceber que Deus está legislando com misericórdia para com aquela mulher e para com o homem também. Deus estava tratando ali de proteger os direitos, inclusive daquela mulher, que era uma escrava, para que ela não fosse morta, porque nos povos pagãos, geralmente, o escravo não tinha direito nenhum. Ela seria morta e o homem não seria morto. Então Deus trata sobre esta questão aqui, neste assunto de não misturar, e a explicação de não misturar as coisas e trazer o assunto da conduta sexual inapropriada, é porque a escravidão entre israelitas era proibida. E provavelmente o caso aqui é de uma escrava estrangeira, de outros povos. Então Deus está graciosamente guardando com misericórdia a vida daquela mulher, apesar do pecado dela e do homem. Não morreram, foram castigados, foram disciplinados, e o homem teve que levar a oferta pelo carneiro, a oferta do carneiro para expiação do seu pecado. É assim que Deus cuida dessas coisas, e Ele conduz para que o povo entendesse: não misture as coisas. Neste caso aqui, não queira tomar uma mulher desposada para ser sua. Não faça isso. Haverá consequências do seu adultério, do seu pecado. É isso que Deus está orientando Israel aqui. E como que nós podemos tirar proveito, meus irmãos, desta sessão aqui sobre não misturar as coisas? Pense como Deus, Ele é detalhista, Ele é minucioso em ensinar as coisas para o povo, nas suas representações. Israel deveria ficar atento aos detalhes. Não misture os animais, não misture as sementes e não misture a roupa. Poderia ser até difícil pensar, né? A semente vai, essa aqui não pode misturar, a roupa também não, tem que ser um tecido só. Mas Deus chama a atenção de Israel para que eles não misturassem as coisas, como uma analogia para que eles se lembrassem de não se misturar com o paganismo ao seu redor, nem se envolver sexualmente antes do casamento, muito menos com a noiva do próximo. E nós precisamos pensar nas minúcias da nossa vida. Como, meus irmãos, que nós
devemos olhar para o foco da integralidade da santidade da nossa vida e tomar cuidado para não misturar as coisas da nossa vida. Nós somos o povo de Deus. Então, práticas, procedimentos que os pagãos, que aqueles que não creem em Deus, que eles praticam, nós não devemos praticar, ainda que sejam coisas pequenas. Deixa eu te dar alguns exemplos. O crente, muitas vezes, alguns pensam que podem se arriscar e dizem assim: eu posso assistir um pouquinho daquele filme com cenas picantes, ou eu posso ficar com o meu celular vendo um soft porn aqui no Instagram, isso não vai me prejudicar na minha santidade. Ou ele ainda pode olhar e dizer: eu posso ler um conto erótico, que isso não me trará problema nenhum. Ou eu posso rir de uma piada obscena, ou eu posso contar uma mentirinha lá no meu trabalho, não vai ter problema, não vai me dificultar. Ou eu posso fazer um desvio de um valor aqui e acolá na empresa, ninguém vai perceber. Veja, esse tipo de pensamento não considera a integralidade da santidade e mistura as coisas. O padrão ético e moral do crente é muito superior a qualquer uma dessas coisas. Coisas que parecem pequenas, mas que na verdade são brechas na santidade daqueles que a praticam, daqueles que a vivem. Não misture as coisas. O texto diz: guarde os estatutos do Senhor. Esse é o nosso dever. E o nosso dever é olhar para o que Deus quer de nós na palavra e entender que nós somos um povo separado para viver em santidade, para não praticarmos e vivermos as mesmas coisas que aqueles que não são povo de Deus vivem por aí. Seja nos pequenos detalhes, seja nas grandes coisas. A integralidade da vida em santidade deve ser espelhada em todas as áreas da nossa vida. É isso que o texto nos apresenta. A segunda maneira de viver santidade na prática é consagrando tudo ao Senhor. Os versos 23 aos 25 mudam o assunto. E agora, perceba aí: quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer. Esse é um mandamento somente para quando eles entrassem na terra. Tem um tempo apropriado para aplicar esse mandamento. Ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eles deveriam plantar e ficar 3 anos sem comer do fruto. Lógico, teria outros alimentos, os cereais, as árvores que já existiam na terra prometida, mas o que eles plantassem, eles não deveriam comer por 3 anos. E aqui, meus irmãos, tem algo que você precisa marcar na sua Bíblia aí para você saber. Ser-vos-á vedado. Você sabe o que significa essa expressão? Permanecer incircunciso. Você sabe o que isso tem a ver? A ideia do texto é: as árvores que você plantar por 3 anos, você tem que podar ela e não deixar o fruto amadurecer. Você tem que arrancá-los, cortá-los, junto com a poda, para que essa árvore cresça mais e se fortaleça mais. E aí chega no 4º ano. No 4º ano eles poderiam comer? Também não. Por quê? Porque agora é a hora de tirar o fruto maduro dessas árvores já crescidas e fortalecidas e cheias de frutos e entregar como primícias ao Senhor, consagradas ao Senhor. Os primeiros frutos, os primeiros animais do rebanho, até os primogênitos, deveriam ser consagrados ao Senhor. Tudo deveria ser posto diante do Senhor em consagração. E mesmo aqui, num contexto de plantar árvores, eles deveriam respeitar não apenas o ciclo de crescimento da árvore, mas respeitar que os frutos deveriam ser primeiros consagrados ao Senhor. E aí sim, no 5º ano, eles poderiam comer, para que vos faça aumentar a sua produção. Há uma certeza para o povo que obedece a Deus. A certeza é: vai haver fartura, vai haver abundância, Deus vai providenciar para que vocês tenham sustento dessas árvores que vocês plantaram. Deus é o Deus de toda providência, e Ele promete, Ele garante que se eles obedecessem, esse seria o meio que Ele usaria para abençoá-los através dos frutos daquelas árvores. Deus é soberano, Deus garante a fartura, Deus garante a abundância, mas o povo deveria obedecer ao Senhor e esperar e entregar as primícias e depois participar daqueles frutos da bênção do Senhor sobre eles. Eles deveriam confiar
que não seriam ritos de fertilidade muito comum nos povos ao redor, que traria a bênção do alimento. É o Deus da aliança que provê o sustento, é o Deus da aliança que provê o pão de cada dia. Nos lembremos que Deus disse que eles teriam maná até chegarem na terra prometida. E o dia que eles chegaram lá e comeram do fruto da terra, a Bíblia diz que o maná cessou. Porque Deus é que provê, é Deus que sustenta o seu povo. E eles deveriam entender isso, consagrando todas as coisas ao Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com a fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. É um princípio para a vida, não é barganha com Deus. Não é isso. É simplesmente o fato de que Deus tem compromisso com o seu povo. Um povo que anda em fidelidade e obediência e cuida em guardar os seus mandamentos. Meus irmãos, santidade envolve integralidade. Lembra disso? A consagração de tudo o que você tem, do que você é, faz parte dessa vida de santificação. A gente leu na liturgia, né? Davi dizendo: porque quem somos nós que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. A consagração de tudo que nós temos, tudo que somos, deve nos guiar ao correto entendimento. Tudo é do Senhor, é Ele que nos dá. Logo, você não tem um carro, você não tem dinheiro, você não tem roupas, você não tem um trabalho, nem a vida te pertence. Tudo pertence ao Senhor, nosso Deus. Por isso que tudo deve ser consagrado a Ele. É por isso que nós devemos desfrutar de tudo que Ele nos dá, mas entendendo que nós vivemos e desfrutamos dessas coisas, porque Ele nos dá, tudo pertence a Ele, e a Ele seja toda a glória de toda a sua provisão. Isso deve implicar, irmãos, numa vida de santificação, especialmente na nossa luta contra o egoísmo, contra a luxúria, contra o hedonismo, contra o amor ao dinheiro, contra a corrupção, na tentação dos jogos de azar, tigrinho, bets, jogos lotéricos e coisas dessa natureza. Deus não nos chamou para essas coisas, Deus nos chamou para depender dEle e trabalhar com o suor dos nossos rostos para receber o pão de cada dia. Nós devemos consagrar tudo ao Senhor, não buscar subterfúgios para nos enriquecer ou para alcançar aquilo que Deus dá, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não fizer. Salmo 127 diz: em vão faremos, em vão faremos. Então, meus irmãos, consagre tudo ao Senhor. É isso que o texto está nos ensinando. De modo que você vai tomar o seu pão de cada dia com gratidão e orando ao Senhor, sendo grato. Deus, obrigado. O Senhor me sustém a minha família, dia após dia. Eu não conheço todos aqui, temos visitantes, mas dos que eu conheço dos crentes, eu sei que ninguém aqui passa necessidade. E se em algum momento passar, os irmãos serão instrumentos de Deus para suprir, porque o povo de Deus não passa necessidade. O Senhor supre, o Senhor sustenta. Consagre tudo ao Senhor. Amanhã você vai trabalhar, amanhã você vai estudar, amanhã você vai fazer um monte de coisas. Coisas que talvez você não goste, coisas que você está querendo correr, mas você precisa entender que tudo pertence ao Senhor. Tudo Deus tem te dado para que você viva em consagração total a Ele, no seu lar, na comunidade, na sociedade. Reconheça que a boa vida que você tem vem das mãos do Senhor. Ninguém pode dizer aqui que tem uma vida ruim, meus irmãos. Nós temos uma boa vida, e essa boa vida tem vindo das mãos do Senhor, e Ele nos chama a consagrar toda essa vida ao Senhor. Consagre também os seus dízimos ao Senhor. Reconheça que a provisão financeira vem dEle, 100% do que você ganha é dEle. E Ele permite que você administre 90% e 10% você devolve como primícias da sua renda. Consagre também seu dízimo ao Senhor. Consagre o seu corpo ao Senhor. Consagre os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, reconhecendo que é Ele quem te dá vida, Ele que te deu um corpo, Ele que te dá intelecto, é Ele que te dá palavras na boca, é Ele que te dirige a vida. E você precisa consagrar todas as coisas ao Senhor. Você precisa entregar tudo ao Senhor em oração. Isso é santidade na vida prática. Tudo. Não é simplesmente o A e o B e o C fica de fora. Deus quer tudo.
Deus quer toda a consagração das nossas vidas, sejam nas pequenas coisas, sejam nas grandes coisas da nossa vida. Consagre tudo ao Senhor. É o que o texto está nos ensinando. Isso tem a ver com a sua vida de santidade na vida prática. Em terceiro lugar, a maneira de você santificar a sua vida na prática é não imitando o mundo. Verso 26 a 31. Você já ouviu essa frase aqui, ó. Você não é todo mundo, não é? A teologia das mamães não erra, né? Você não é todo mundo. Então, não é porque o outro faz que você vai fazer também, meu filho. Nós já ouvimos isso muito, não é verdade? E Deus está dizendo para o seu povo nessa sessão, ainda mais claro do que foi nos versos 19 a 22. Lá era, não imite, não misture as coisas. Aqui é o argumento dialógico, direto. Não faça essas coisas que os povos pagãos ao seu redor fazem. Não pratiquem isso. Não vivam da maneira deles. Verso 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Comer coisas com sangue era uma prática antiga de adivinhação entre os povos da Mesopotâmia. Agourar e adivinhar tinha a ver com olhar o voo da ave e tentar prever o futuro, ou examinar as entranhas, o fígado do animal, para tentar discernir alguma coisa do futuro, uma resposta dos deuses. Babilônicos, assírios, esse povo todo fazia isso. E Deus fala com Israel, não imite a eles. Não procurem isso para a vida de vocês. Verso 27 e o verso 28. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Essas práticas estavam relacionadas com rituais de luto das nações vizinhas. Só que eu quero que você observe que vai além disso. Por quê? O luto não era desencorajado por Deus. Pelo contrário. Está de luto, se coloca diante de Deus, chora diante de Deus, clama a Deus. Os salmistas estão aí os salmos estão aí para mostrar isso. O que era desencorajado pelo Senhor era desfiguração física. Por quê? Lembra do assunto analógico? Deus queria que o corpo do israelita demonstrasse que ele era santo, que ele era separado. O aspecto exterior do corpo deveria mostrar que ele era separado das nações pagãs. Eu sei que a Bíblia enfatiza o interior, é claro, mas a condição interior, Deus está dizendo aqui, ela precisa refletir no seu exterior. Quando ele diz, não façam essas coisas com o corpo de vocês, assim como os pagãos fazem. Como é que os pagãos iam saber que eles eram diferentes? Eles não iam em sinal de luto, cortar o cabelo em redondo, danificar a extremidade da barba, eles não iam ferir o corpo, não iam fazer marcas no corpo, não iam pintar o corpo, como os pagãos faziam. Essa questão do cuidado do corpo relacionada à santidade está fundamentada, inclusive, no apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, ele vai terminar dizendo, glorificai a Deus no vosso corpo, quando ele fala que o corpo do cristão pertence ao Senhor. E aqui eu quero parar, e eu quero pensar para a nossa realidade, e eu não quero que você entenda isso como legalismo, tá? Parecendo legalismo. Eu não vou usar esse texto para defender que as pessoas não devem fazer tatuagem, que isso é pecado, nada disso. Mas eu acho que a gente precisa começar a olhar e fazer uma autocrítica e ver se nós não estamos imitando ao mundo numas práticas até ridículas, em nome de um modismo mundano, ou até mesmo de uma tentativa de expressar algo do eu, que na verdade deveria estar aos pés da cruz. Você já viu aquele filme 300 de Esparta? Você viu o Rei Xerxes? Põe a foto dele aí que o filme é antigo. Eu vejo um negócio desse aí pelo menos umas 10 vezes por dia no metrô de São Paulo. O pessoal está errando a mão nesse negócio. É sério. É sério. Se você anda de metrô, você vê isso. A galera está desse jeito. E eu acho que eu estou ficando velho, eu estou querendo entender qual que é a moda do momento, que eu não entendi ainda. Pode tirar a foto, por favor. Tá? A pergunta é, seria o caso de crentes
imitarem coisas dessa natureza? O que seria o caso, irmãos, dos crentes comunicarem com esses adornos em excesso? E eu não estou falando só das argolas, não. Tatuagem, roupas e etc e tal, que imitam o mundo, que se parecem com o mundo. A gente precisa refletir sobre isso, irmãos. A gente precisa pensar um pouco. Pedro, na sua carta, ele diz que as irmãs deveriam focar na beleza interior e não nos aparatos exterior. E a gente precisa pensar, será que os crentes devem até esteticamente imitarem aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus? É uma reflexão que nós precisamos fazer na nossa caminhada. Nós precisamos olhar e entender, isso se aplica a todas as coisas. Aí alguém pode dizer, mas o pastor então está dizendo que não devemos usar brinco, e não devemos ter tatuagem, não devemos nos maquiar de jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Quer dizer então que essas coisas se parecem legalistas porque essas coisas não salvam? É verdade, não salvam, é Jesus que salva. Mas o povo de Deus é chamado para andar diferente do mundo. Então nós precisamos começar a pensar, se o mundo está fazendo isso, aquilo, aquilo outro, qual que é a motivação deles? Qual que é o caminho deles? Nós vamos simplesmente imitar e fazer as mesmas coisas, inclusive com a nossa estética, com o nosso corpo? Eu acho que nós precisamos pensar nisso. A vida prática de santidade requer que não imitemos o mundo. Um mundo que reflete um coração idólatra, um coração voltado para si. A gente precisa olhar e pensar, e me intriga isso, quando eu leio um texto como esse. Não imite a prática dos pagãos, não só no rito do luto, mas na desconfiguração do corpo. Com quem nós estamos parecendo quando nós desfiguramos o nosso corpo? O que nós queremos comunicar através da nossa aparência? Pensem nisso. Aquilo que está sendo comunicado com a aparência é o que geralmente está fluindo do coração. E nós precisamos refletir na nossa caminhada, porque isso faz parte de um caminho de santificação diante de Deus. Então, mais uma vez, eu não quero que você saia daqui falando, olha, isso, aquilo, aquilo outro. Não, reflita. Pense nisso. Pense como a sociedade se veste, como a sociedade se arruma, como a sociedade se aparenta. Pense como que nós devemos caminhar com o Senhor. Verso 29, não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Aqui a prostituição cultual, que também era muito comum entre os povos pagãos. Deus diz, não façam isso com a filha de vocês. Não façam isso. É abominação, é maldade, é perversão de um procedimento santo para com Deus e para com a filha. Verso 31, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os necromantes é aquele pessoal que consultava os mortos, ou, mais propriamente dito a palavra aqui, os espíritos dos ancestrais. Tá? Era um método de adivinhação. E aí há aqueles relatos antigos, né, que eles usavam técnicas para enganar o povo, e que às vezes também parecia que havia algum espírito ali, e nós sabemos que espíritos são esses, espíritos malignos, para enganar as pessoas. Em todo caso, Israel estava proibido de tomar parte desse tipo de coisa na sua caminhada. Israel deveria buscar ao Senhor e a sua palavra. Não buscar nem os mortos, que na verdade os mortos não eram possíveis de serem acessados, eles buscavam eram os demônios, e nem nenhum tipo de adivinhação, de predição quanto ao futuro. O Senhor falava e fala pela sua palavra, pelos seus profetas, assim como Ele quer. Santidade na vida prática envolve isso. Não imite o mundo. Não faça as coisas que o mundo faz. Faça aquilo que Deus ordena na sua palavra. Você pode pensar em várias outras práticas pagãs que nós temos nos dias de hoje. Acrescente isso ao rol e lembre-se, você não é todo mundo. Você não foi chamado para imitar ao mundo. Você foi chamado para andar diferente. Porque você tem uma lei diferente, você tem um único e verdadeiro Deus, que é o seu rei, e que rege a sua vida, e é assim que você precisa caminhar. Por fim, meus irmãos, nós devemos santificar a vida. Mais uma vez, ele já falou isso nos versos 16 até o 18. Mais uma vez a ênfase em amar ao próximo. Amar ao próximo. Verso 32. Diante das cãs te levantarás. Cãs é cabelo grisalho, os idosos. Diante das cãs, diante dos idosos, você levanta em sinal de respeito. Respeite os idosos.
honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Deus coloca tudo junto. Respeita, honra ao ancião e teme a Deus. Está tudo junto, num pacote só. Aquele que teme a Deus, ele respeita o ancião, ele honra os mais velhos. Numa sociedade como a nossa, em que esse negócio de respeito aos mais velhos está caindo em desuso, você, crente, não pode imitar isso. Isaías capítulo 3 mostra que quando Deus decide castigar o povo pela rebeldia, ele ia colocar meninos agindo de maneira atrevida contra os anciãos em Israel. Porque essa é uma marca de uma sociedade rebelde contra Deus. Uma sociedade que não respeita, que não honra, que não dignifica aqueles que já viveram mais do que eles. Verso 33 a 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus lembra mais uma vez do cuidado com o estrangeiro que Israel deveria ter, e a motivação era: vocês forem estrangeiro, então vocês precisam cuidar do estrangeiro. E a ideia aqui não é apenas o aspecto negativo, isto é, não oprima ele, deixa ele quietinho lá. Tem um aspecto positivo também, você vai amá-lo como você ama a si mesmo. Você vai amar o estrangeiro que está no meio de vós, que se agregou a vocês como povo de Deus. Esse amor deveria ser evidenciado pelo fundamento da lei de Deus, não pela distinção de nacionalidade ou de tribos, coisas dessa natureza. Eles deveriam amar, porque Deus os orientava a amar o estrangeiro, e ele deveria ser como um natural, não deveria haver distinção sobre o estrangeiro. Ele não deveria ter uma marquinha: olha, ele é estrangeiro, nós somos judeus puro sangue. Não poderia haver isso em Israel. Dessa maneira, eles também demonstrariam vida de santidade para com Deus. E os versos 35 e 36, não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfas justos e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Aqui há um tratamento de equidade e de justiça que Israel deveria vivenciar. E Deus traz uma lembrança no finalzinho aí: eu tirei vocês do Egito. Como é que era lá no Egito? Era balança e peso justos? De jeito nenhum. Eles eram oprimidos, eles eram injustiçados, eles eram massacrados. E aqui Deus está dizendo: dentro da minha aliança, do meu povo, do território do meu povo, a justiça e a equidade devem prevalecer. Seja em grandes medidas, seja em pequenas medidas, seja nas balanças maiores ou menores, seja em qualquer situação, Deus é justo e exige justiça do seu povo para com o seu próximo. Para com o seu próximo. Então, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Até no comércio, até na área do comércio, nós devemos ser justos. Nós devemos ter equidade, porque o nosso Deus é juiz e Ele não permitirá que nenhum do seu povo haja com injustiça. E isso expressa amor ao próximo. E isso expressa santidade na prática. Eu quero que você perceba quantas questões diferentes nós temos aqui no texto sendo contempladas. Nós temos questões da área da agricultura, da sexualidade, do comércio, da família, do culto, da religiosidade e todas as áreas da vida do homem, porque santidade envolve totalidade, envolve integralidade. E todas as áreas da vida do homem deveria andar em santidade na presença de Deus. O que isso significa? E o que nós precisamos lembrar disso? Você não demonstra santidade só falando que é santo, e nem no domingo durante o culto apenas. Você demonstra santidade na vida prática, na sua semana também. Quando você sai por essas portas, que é onde você encontrará o comércio, a família, a sociedade, o trabalho e tantas outras coisas que envolvem a sua vida. E essa vida precisa ser vivida em santidade na prática, porque o Senhor te chamou para guardar estes estatutos e viver da maneira que Ele quer. E eu quero concluir lendo o verso 37. Guardareis todos os meus estatutos.
e todos os meus juízos, e os cumprirei. Eu sou o Senhor. A sessão toda aqui, ele vai mudar de assunto no capítulo 20, termina do mesmo jeito que começou, com argumento de autoridade. O argumento de autoridade é: eu sou Deus e eu exijo obediência de vocês, povo da aliança. Esse é o argumento de autoridade. E então, dentro do argumento de autoridade de Deus, não nosso, nós precisamos olhar e entender e obedecer. Primeiro, não misture as coisas, imitando as práticas pagãs deste mundo caído. Não misture as coisas. Crente vive como crente. Crente busca ficar mais parecido com Jesus a cada dia, meus irmãos, em todos os aspectos. Crente precisa buscar uma vida como um genuíno discípulo de Jesus. Por isso, passe a sua vida em revista diante de Deus. Veja como você tem se comportado, como você tem vivido, como você tem caminhado. Você está parecendo mais com uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, ou você está de fato vivendo uma vida que se parece com um verdadeiro discípulo de Jesus? Examine sua vida diante de Deus. E quando você achar falta, se arrependa e se quede aos pés de Jesus. Porque nós precisamos viver buscando uma prática de vida que tem relação com a palavra, não com aquela que imita o mundo. Deus nos chamou para viver separados, santos, para Ele, para a glória dEle, em obediência a Ele. Segundo, consagre tudo ao Senhor. Você precisa lembrar disso todo dia, exercício diário. Tudo vem do Senhor, não é seu, é de Deus. Se Ele te deu, louvado seja Deus. Se Ele tomar, louvado seja Deus. Então viva e desfrute de tudo que Deus te deu, consagrando tudo a Ele. Para com esse negócio de é meu, é meu. Eu tenho filho pequeno, meus filhos que ficam assim em casa. É meu, é meu, é meu. Criança que fica assim. Porque ainda não entende essas coisas. A gente precisa ensinar. Adulto que está caminhando com Deus, precisa entender, é de Deus. Então Deus é do Senhor. Muito obrigado por me dar. Eu consagro tudo ao Senhor. E essa consagração deve envolver não viver para você mesmo, mas viver para o Deus que te chamou para uma vida em abundância na presença dEle. Por fim, ame o próximo. Tem uma das coisas mais radicais na santidade prática, ligado, é amar ao próximo, como a você mesmo. É um negócio difícil, porque você se ama até demais. Nós temos muito amor próprio, mas às vezes nós não queremos amar ao próximo. Mas a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ele está ensinando: ame ao próximo, como a você mesmo. Então seja justo, seja respeitoso, seja cuidadoso ao se relacionar com o seu próximo. Não o prejudique e seja proativo em protegê-lo, em cuidar dele. Do mesmo modo que você se ama. Assim você ama a Deus e você ama ao próximo como a você mesmo. É assim que nós devemos caminhar na santidade da vida prática diária. É muita coisa, eu sei. E é muito difícil também vivermos santidade na vida prática. Não adianta a gente se enganar aqui, falar: não, isso é tranquilo demais, tiro de letra. A última vez que alguém me falou que era tranquilo demais, você não sabe onde que foi parar. Não é tranquilo demais. Não é. Mas Deus falou para Josué um negócio que se aplica a nós, guardadas as devidas proporções. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Quem é que mandou? Quem está mandando? Quem está ordenando? Quem está nos chamando? É Deus. Então, meus irmãos, não é na sua força, não é no seu braço. Não é por você que você vai conseguir viver a santidade na vida prática. É na dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na dependência do Senhor que nós vamos caminhar dia a dia, lutando com os nossos pecados, lutando com as tentações, lutando com as nossas fragilidades, para viver santidade na vida prática. Que assim o Senhor nos conserve e nos conduza. Amém.